Continuação do capítulo 37 de One Punch Man. Parte 2 que retorna no banheiro, famoso banheirão público. Ouvi que pessoas fazem absurdos nesses locais. Ouvi numa piada. Bom, voltando para o assunto, King, por que choras, seu babaca, deveria ser o título. Bom, no banheiro, King está completamente na merda. Mas como quase toda crise que alguém possa ter, no tempo certo, ele vai esquecer. Vai esquecer de tudo, até da parte em que diz querer deixar de ser um herói. Vamos ser simples, o salário de um classe S é muito bom, ele jamais vai deixar de ser um herói. E como esperado, o King tem uma mudança repentina. Assim que o limite de espera caiu, o barulho, que na cabeça dele, vem do Deus Máquina atacando os civis, o acalma. E assim, esse Deus Máquina é bem babaquinha também. Vamos ser simples na análise. Esse animal possui tecnologia extremamente avançada, ou assim, gosto de imaginar. No mínimo, o Genos tem visão de calor e leitor de matéria viva. Esse merda não tem isso. Imagino que tenha. Nesse caso, ele poderia simplesmente atacar o banheiro onde o King está. E talvez, ele até pretendia fazer isso. Mas por enquanto, estamos com o King no banheiro, quando o barulho começa, e na cabeça dele são civis indo de caixa, o King muda da água para o vinho. Ainda suando de nervoso, porém, já não está mais passando mal. De transição, tem uma página com uma frase de efeito sobre o King imaginário, o herói que chega quando as pessoas estão em perigo, finaliza o monstro com um soco e vai embora antes que alguém possa agradecer. É engraçado que ninguém nunca viu o King, de fato, derrotando um monstro. Enquanto isso, vários heróis já viram o Saitama derrotando monstros poderosos. Puramente loucura. Enfim, com a crença que os civis estão sendo amassados, o King fica muito mais tranquilo e começa a pensar no que fazer. Um momento para ensinar a muito protagonista por aí. Começando pelo ato de pensar, algo muito raro. E em segundo lugar, King chega na conclusão que voltar não vai ajudar em nada. E pensando de forma simples, ele está certo, ao mesmo tempo que está errado. Logicamente falando, ele é mais fraco que um ser humano comum, então o robô iria amassar ele em segundos. Porém, esses segundos seriam o suficiente para salvar algumas vidas. Mas, com isso dito, veremos que o King é uma pessoa terrível. Depois desse capítulo, esse lado do King vai ser esquecido, mas, definitivamente, não é um cara legal. Já começa que ele está fingindo ser o que não é. E para piorar, no lugar de fazer o mínimo, pedir um reforço na associação de heróis. Porque ele poderia ligar, dizer que está com problemas e pedir alguém para render ele, mas, o King escolhe só fugir. O que é bem idiota. Se imaginarmos que o Genos e o robô, através dos seus leitores de energia, podem ver o King. Se bem que é o One Punch Man, então não estão vendo nada. Ainda assim, fugir não resolve, teoricamente, o Deus Máquina sabe onde ele mora, teoricamente porque novamente, o One Punch. Enfim, enquanto ele foge torcendo para ninguém o ver. Descobrimos que as explosões não são o robô matando civis, puramente porque o Genos decidiu pegar a missão para si. Mas antes, tem algo que me confunde. A explosão que acontece quando o King foge, ela meio que está perdida, né? A explosão deveria ser um marcador temporal. Ou não, mas enfim, temos Genos versus robô gigante, e de cara, aprendemos que a espada não foi feita do mesmo material que o corpo do Deus Máquina. Até mesmo máquinas têm problema de verba. Além disso, o Genos vem assistindo One Piece, inspirado, ele uniu o foguete e a pistola, criando um soco a jato. Entretanto, o material do corpo do Deus Máquina é muito mais absurdo e o robô segura o soco com um simples amassado no rosto. Referência ao Rei do Mar, que é preocupante. Bom, o golpe é bonito e certamente, em um inimigo diferente, teria um efeito muito mais incrível, mas o Deus Máquina foi feito para testar a força do herói mais forte. Então o robô usa propulsores nas costas para se erguer, em seguida tenta esmagar o Genos com um pisão. Um golpe que faz jus a uma máquina. Provavelmente, o dinheiro só deu para fazer o corpo. Tiveram que sacrificar armas como lasers ou metralhadoras. Mas bem, o Genos quase é esmagado, o seu rosto fica todo trincado, porém, ele consegue segurar a crise e também arrebenta a armadura do pé do robô. O Saitama não faz nada além de assistir no lado, no mínimo, ele pergunta se o Genos quer uma ajuda, mas o ciborgue decidiu enfrentar o Deus Máquina sozinho. Ele está pensando na meta que o Saitama deu. Se ele quer entrar no top 10 do Rank S, derrotar o Deus Máquina é obrigatório. Saitama não discute, ele só aceita e sai depois de alertar o Genos para não perder. Enquanto o Saitama sai, dá pra ver que ainda tem civis na rua. É impressionante como os civis sempre ficam onde não deviam e mesmo assim, sobrevivem. Na minha cabeça, toda batalha contra monstros que o Saitama não está envolvido, milhões de pessoas morrem. Mas bem, voltando para o King, o animal chegou em casa aliviado. Por algum motivo, a casa dele não é rastreável. A confiança que ele tem, saída, só os deuses sabem de onde, que o Deus Máquina não vai achar a casa dele, é fascinante. Além disso, ele é tão escroto, que simplesmente liga o videogame e vai jogar. Não existe um pingo de remorso pelas pessoas que ele abandonou.
Imagina, as pessoas que conhecem a fama do King, certamente iria ficar para ver uma batalha lendária. Foram todos abandonados, se não fosse o Genos e Saitama, seria o inferno na Terra. Ele simplesmente larga o foda-se e vai jogar um jogo onde o protagonista namora a irmã. E se você não percebeu, são duas crianças. Ele vai jogar um jogo onde ele namora a irmã, mas se você procurar por aí, vai ver o pessoal só falando bem do King, quando na verdade, ele é um arrombado. Quando a vida dele estava em risco, aí ele se arrependeu, pediu até desculpas por ser um mentiroso safado. Mas agora que está em segurança, que o mundo queime. Mas, isso vai ser eventualmente enterrado. Bom, voltando para o cabaço de 29 anos. King está todo feliz, pronto para jogar. Até que do nada, o Saitama se teleporta para as suas costas. Já li esse capítulo algumas vezes e até hoje, não entendo exatamente como o Saitama chegou aí. Teoricamente, o King foge antes do Saitama deixar o Genos sozinho. Mas de alguma forma, ele não só consegue rastrear o King, como também possui canceladores de ruído. Graças a isso, ele consegue entrar no apartamento do King, pela janela do 22º andar. E o King ficou em choque. Como qualquer um ficaria quando é pego fazendo merda. Porém, ele se recupera do susto e ainda nervoso, mostra quem realmente é. A primeira coisa que ele faz é ameaçar o Saitama, perguntando se o careca não sabe que ele é um herói da classe S. Já o careca, não percebeu a malícia do King e responde que sim. King fica surpreso, a resposta foi muito casual, mas aí ele lembra, essa pessoa estava na reunião dos heróis num passado recente. O que achei bem incrível ele ter reconhecido. No entanto, o assunto muda de rumo, o Saitama comenta que não esperava que o King gostasse desse tipo de jogo. Você vê o quão errado é o jogo, quando o cara faz de tudo para não admitir que queria jogá-lo. O King faz uma confusão, numa tentativa vergonhosa de negar que nunca quis jogar o jogo e, na verdade, foi enganado. O que não faz sentido, o Saitama é careca e não burro. Não tem nem 2 segundos que o King estava todo empolgado com o jogo. Reclamando que o personagem não era meiga o suficiente. No final, o Saitama não se importa com o conteúdo do jogo, o que é preocupante. Principalmente, porque o foco dele está em outro lugar. O Saitama também acha que o King é como ele, alguém entediado. Ou seja, ele não está reprimindo, ele quer entender o porquê o King gosta disso, porque se eles são parecidos, talvez ele vá gostar também. Então o Saitama pede para jogar um de guerra, jogo que ele achou no chão. Porque o King além de ser antissocial, ele também é imundo e não limpa a própria casa. E tenho mais a dizer, mas vou ficar na minha. Enfim, o King aceita jogar com o Saitama, melhor que ficar dando desculpas sobre o jogo de cesto que ele iria jogar. E nesse momento, ele mostra mais uma vez as suas cores, em pensamento ele fica se perguntando o que esse classe B quer, comentando como o Saitama, mais novo que ele, não o trata com respeito. Porque, caso não saiba, na cultura asiática, se uma pessoa possui uma posição maior que a sua e é mais velho, isso é o combo da submissão. Você tem que tratar essa pessoa quase como um deus. Porém, o Saitama não possui essa característica. Ele é educado até certo ponto. Chamar pessoas mais velhas de velhotes não é exatamente educado, ao mesmo tempo que, o King é um completo covarde. Ele não tem coragem de confrontar o Saitama e fica só no pensamento. Ele não entende o que o Saitama quer, mas também não pergunta. Como usar o nome de herói não tem efeito, ele foi desarmado. Então, saímos do covarde King e vamos para o corajoso Genos e sua batalha contra o robô mecânico. O Deus Máquina, de Deus, não tem nada. Maluco não tem um raio de calor, uma metralhadora de roda, mísseis teleguiados ou lasers. O negócio não tem nada. O trambolho luta como se fosse um ser humano. Um verdadeiro desperdício de dinheiro. O negócio é basicamente um tanque. O que, de certa forma, não está errado. Já que o alvo é o King. A ideia original deveria ser o teste da resistência do robô ao enfrentar os punhos de um herói com super força. Contra o Genos, isso vira uma desvantagem. O robô é mais lento que o Genos, e assim, se quisesse, poderia arrebentar essa armadura, ele já fez isso com a armadura do pé, mas Genos decide ir por um caminho mais simples. No lugar de destruir por fora, o ciborgue usa sua velocidade para alcançar o pescoço do Deus Máquina. Usando brechas que a máquina tem, porque de fato, a parte externa é uma armadura, e atira ou incinerar direto na parte mais frágil da máquina, o seu corpo interno. Mas é isso, é aqui que termino a parte 2 do capítulo 37. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.